Na China, um vírus misterioso surgiu na cidade de Wuhan. O vírus é uma variante do coronavírus, mas se sabe muito pouco sobre ele até agora. 2 pessoas que tiveram o vírus morreram. A China concentra a absoluta maioria dos casos desse novo coronavírus. São mais de 17 mil. Um turista chinês morreu em Paris. Os casos da doença passam de 9.300 em 20 países. O Brasil tem 433 casos suspeitos do novo coronavírus. No mundo inteiro, o número de pessoas infectadas pelo novo coronavírus passou de 100 mil. WHO has been assessing this outbreak and we're deeply concerned that COVID-19 can be characterized as a pandemic. Muitas coisas aconteceram de lá para cá. E agora já contamos com cerca de 5 milhões de mortes provocadas pelo SARS-CoV-2 ao redor do mundo. Os vírus são parasitas acelulares, que precisam invadir alguma célula para conseguir se reproduzir e se perpetuar na natureza. Quando o vírus da Covid-19 consegue invadir o nosso organismo, ele se liga a nossas células, entra dentro delas, deposita seu material genético e então as nossas células passam a produzir cada vez mais partículas virais. Tosse, febre, falta de ar, perda de olfato e paladar são os sintomas mais clássicos dessa infecção e que todos já ouvimos falar. Mas e em relação ao nosso sistema cardiovascular? Será que ele também pode ser afetado? Nosso sistema cardiovascular é formado pelo coração e pelos vasos sanguíneos. Nele é realizado o bombeamento do sangue e o transporte de gases e nutrientes, enquanto o sangue circula através dos vasos e capilares presentes no corpo inteiro. Infecções virais que atinjam o sistema circulatório podem causar danos às células de revestimento dos vasos sanguíneos, e na infecção por SARS-CoV-2 não é diferente. A Covid-19 causa uma inflamação no corpo que oferece riscos para a saúde dos vasos sanguíneos e do coração, o que pode acarretar o surgimento de doenças cardiovasculares, mesmo após a recuperação pela doença. Foi observado o relato de arritmias, lesão cardíaca aguda e taquicardia em pacientes acometidos pelo SARS-CoV-2, principalmente naqueles com comorbidades como os hipertensos e os diabéticos. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, as doenças do coração são as principais causas de mortes no mundo inteiro, e estudos científicos demonstraram que pacientes com doenças cardíacas têm mais risco de desenvolver a forma grave da Covid-19. A lesão mais comum associada ao nosso sistema cardiovascular em relação ao SARS-CoV-2 com uma enzima que está presente em alta concentração na superfície das células do nosso coração e dos nossos pulmões, né? É a enzima de conversão da angiotensina 2, mais conhecida também como a ECA2, e que para conseguir invadir nossas células, o vírus da Covid ele vai precisar fazer uma ligação entre o receptor dessa enzima com a proteína spike. E após e por meio desta ligação, o vírus então consegue entrar nas células. Hoje, na atualidade, há diversos debates que permeiam a área da cardiologia quanto às questões envolvendo a relação entre uma maior disponibilidade de receptores de ECA2 e possivelmente uma maior susceptibilidade para a infecção pelo SARS-CoV-2. E isso ocorre pois o uso de alguns medicamentos, como os inibidores da enzima conversora de angiotensina e também os bloqueadores do receptor de angiotensina 2, eles vão aumentar os receptores da enzima na célula, o que pode ocasionar numa chance maior de desenvolver a forma mais grave da Covid-19. Porém, neste momento, vale muito a pena lembrar que esses medicamentos eles são de suma importância, pois são utilizados para tratar a hipertensão e até mesmo a insuficiência cardíaca em alguns pacientes. Ou seja,
Não é aconselhado suspender o uso por medo de ter uma piora no quadro da Covid ou de outras formas, né? Porque ainda não há evidências claras da relação, né, entre o uso desses medicamentos e o desenvolvimento da Covid-19. Assim, em alguns estudos foi possível observar certas complicações no quadro do sistema cardiovascular ocasionada pela infecção do SARS-CoV-2, como a disfunção dos fatores coagulantes do sangue em pacientes acometidos. E vale lembrar que isso foi mesmo depois de recuperados, né, com um aumento no risco de desenvolver trombose vascular cerebral. Foi também observado que pode ocorrer outros eventos, como embolias, infarto arterial e até mesmo uma trombose venosa. Então, em consoante com esses problemas, né, essas complicações ao sistema cardiovascular, diversos países, como a Suíça, os Estados Unidos e a Alemanha, eles realizaram uma autópsia em falecidos exclusivamente pelo Covid-19, e que nessa pesquisa foi revelado que aproximadamente, né, cerca da metade deles apresentavam algum evento, algum problema relacionado ao sistema cardiovascular. Conforme os vírus vão replicando, é esperado que ocorram mutações, especialmente no caso do SARS-CoV-2, que é um vírus de alta transmissibilidade. Até o momento, ele apresenta 6 variantes identificadas e mais de 16 linhagens em monitoramento pela OMS. Dentro dessas 6 variantes, existem 4 em evidência, que são a Alpha, que surgiu no Reino Unido, a Beta, que surgiu na África do Sul, a Gama, que surgiu aqui no Brasil, e a Delta, que surgiu na Índia. Todas elas são variantes de atenção, o que significa que são vírus com mutações reconhecidamente mais perigosas e com comprovação científica de doenças mais graves ou mais contagiosas. A Delta é a variação com maior índice de transmissão no momento. No Brasil, há um mix de vacinas sendo aplicadas, sendo elas a Coronavac, a AstraZeneca, a Pfizer e a Janssen. Todas elas têm se mostrado eficazes no combate à pandemia. Ainda que hajam raros eventos associados a episódios de trombose, as vacinas são o método mais seguro e a maior arma que temos contra o vírus, pois os riscos de trombose provocados pela própria doença são muito maiores do que os provocados pelas vacinas. Foi demonstrado que a administração de certos medicamentos do chamado kit COVID, como a hidroxicloroquina e a azitromicina, podem agravar as cardiopatias, induzir arritmia e provocar intoxicação direta do miocárdio. Então, com tudo isso, concluímos que em pacientes com Covid-19 a ocorrência de sintomas cardiovasculares é alta durante a progressão da doença. Por isso, um cuidado especial deve ser dado à proteção cardiovascular durante o tratamento. O temor de uma parcela da população em relação à vacinação contra a Covid-19, que é um produto da desinformação, não encontra respaldo na lógica ou na literatura médica. Ainda que registros de trombose venosa tenham ocorrido em pacientes vacinados, a incidência é muito menor do que a provocada pela própria doença. Então, vacinem-se!